O caminho, ele pode ser visto sob muitas perspectivas. Para quem é historiador, é um grande canteiro com monumentos, registros históricos, etc. Agora, a minha perspectiva é a perspectiva de quem foi ao caminho procurando viver uma experiência espiritual, né? Algo mais pessoal, de introversão. Então, para mim, o caminho, quando eu falo dele, ele vem no sentido do peregrino, não é? E eu quero crer que também é o sentido que prepondera em relação a todos os outros que a gente possa enxergar. Então, o Caminho de Santiago é um espaço, existe um espaço geográfico na Espanha. Esse espaço, ele exerce uma atração muito grande para as pessoas que buscam alguma experiência de contato consigo mesmas, né? E tem um viés espiritual, porque afinal de contas não é um caminho qualquer, é um caminho que termina em Santiago de Compostela, onde se tem a oportunidade de tomar contato com uma catedral, onde são preservados os restos dos apóstolos de Jesus. Se você pensar que para fazer o caminho, para quem mora no Brasil, precisa pagar uma passagem aérea, né? Para ir até lá, precisa se manter. Para isso, você precisa dispor de algum recurso. É possível afirmar isso, mas isso é circunstancial. O Caminho de Santiago, há pessoas que vão ao caminho sem muitos recursos e vivem o caminho de uma maneira tradicional, porque o peregrino, antigamente, ele fazia o caminho, submetia a muitos perigos e não tinha recursos, não é? Então, existem albergues, é claro que no mundo como o de hoje isso é cada vez mais raro, mas existem albergues onde você entra e o albergue é mantido por donativos, né? Então, o peregrino, para ficar ali, ele pode ou não tendo condições, ele não vai fazer nenhuma contribuição, mas podendo, existem sugestões de valores, 5 euros, 6, 7 euros. E existe um albergue, talvez até um em particular, onde isso é muito conhecido, os peregrinos, se mantém um aviso dizendo assim, aquele que puder, faça sua contribuição, e aquele que necessitar, que retire o que precisa. E tem lá uma caixa onde você avista os euros, né? Recursos financeiros. É claro que o caminho não tem como filtrar pessoas oportunistas, então isso acaba tornando esse tipo de vivência cada vez mais rara, né? A vivência daquele que quer fazer o caminho, tem uma sinceridade de propósito, de fazer o caminho dependendo do auxílio de terceiros, mas existem casos assim. Então, dizer que o caminho elitista, eu acho que é olhar para ele por um viés muito pobre. O seu ponto de vista sobre o livro do Paulo Coelho, que na verdade se tornou o Caminho de Santiago de Compostela, para algumas pessoas se tornaram conhecidas devido a esse livro. O senhor concorda com a história? É realmente como o Paulo Coelho descreve? Sem entrar no mérito, né, da obra do Paulo Coelho, não dá para negar que o livro do Paulo Coelho foi um grande divulgador do Caminho de Santiago. Isso é visível, foi visível para mim, eu fiz o Caminho em 2001, e eu encontrava o livro do Paulo Coelho em vários albergues e em vários idiomas. E conversando com peregrinos de outros países, eu fiquei muito surpreso ao ver que havia peregrinos que foram inspirados pelo livro do Paulo Coelho a fazerem o Caminho de Santiago, né? Eu particularmente não me sentiria atraído a fazer o caminho pela leitura do livro do Paulo, mas são experiências muito particulares, né? Então a gente não pode negar que o livro do Paulo acabou divulgando o caminho pelo mundo, não é nem no Brasil. Que aqui o senhor fala muito dos discípulos no Caminho do Santiago, e o Paulo Coelho faz uma conotação mais para bruxaria, né? Foi ao caminho buscar uma espada, que fazia parte de um ritual de uma ordem, nem sei se ele ainda é membro, mas da qual ele era membro. Então, pelo que ele relata no livro, a ida dele ao caminho não se deu com a intenção de fazer a peregrinação e chegar no sepulcro do apóstolo. Teve uma outra conotação.
E ele traz no livro uma série de sugestões de exercícios, né, para permitir a pessoa chegar num estado mais elevado de consciência. Então, de certo modo, você consegue isso fazendo a peregrinação, não necessariamente fazendo aqueles exercícios. Então, manter alguma sintonia com o caminho, de alguma forma, sim. Né? A intenção dele ao fazer o caminho tem a ver com o que a maioria dos peregrinos buscam no caminho? Sim e não, não é? Sim e não. Eu acho que qualquer assunto que a gente queira abordar, você pode abordar de uma maneira mais aberta ou mais estreita, né? Por exemplo, se você me perguntar, o caminho de Santiago é um caminho religioso? Depende, o que você quer dizer com religioso? É só para católicos? Tira que não. Mas se a gente usar religioso no sentido mais amplo, né, pessoas que têm uma vivência que não é material, mas que tem a ver com um sentido mais amplo de consciência, sim. Paulo Coelho, embora ele tenha uma outra perspectiva no relato dele, não deixa de ser também uma busca que trouxe ganhos pessoais, né, no sentido de crescimento. Eu tive a oportunidade de ler o livro dele e eu lembro que quando ele narra, por exemplo, a saída dele de Saint-Jean-Pied-de-Port, que é um dos pontos possíveis para se iniciar o caminho, ele ficou 5 dias rodando em círculos nos Pirineus, porque ele não prestava atenção a detalhes, a sinalização, né, e isso foi um aprendizado muito importante para ele. É claro que ao longo do livro ele narra experiências que não tem muito a ver com o caminho em si, né, mas tem a ver com uma busca interior, busca dele, e que acaba sendo também de outros, né, porque há muitas pessoas que se identificaram com a experiência do Paulo Coelho e ao fazerem o caminho não mudaram de ideia em relação a quanto o livro dele é inspirador e tem a ver com o caminho, né? Mas isso é muito pessoal, Angelita, né? Eu sei que como membro da Associação de Confrades e Amigos do Caminho de Santiago, que eu sou, e como a associação ela existe para orientar futuros peregrinos e divulgar o Caminho de Santiago, de certo modo, a gente deve um tributo ao Paulo Coelho como divulgador do caminho. Agora, eu não diria que o livro dele é uma referência para quem queira saber o que é fazer o Caminho de Santiago. Não. Como você já fez o Caminho de Santiago, qual o ponto dessa peregrinação que você parou, olhou e disse assim, meu Deus, como é lindo, sabe? Aquele ponto que você sente uma coisa especial que você, digamos assim, diz para as pessoas, você tem que passar por lá, parar e respirar para sentir. Teve um momento em que eu já... Porque quando você começa a fazer o caminho, pelo menos assim, foi assim para mim. Eu ia e eu me via como brasileiro no Caminho de Santiago, né? E olhava os outros peregrinos e enxergava cada um pela nacionalidade. É o que é fácil, porque esse fala francês, é francês, e assim por diante. Então eu me via como brasileiro e, no segundo plano, peregrino. Vai passando o tempo e você deixa a identidade nacional num segundo plano e fica em primeiro plano o ser peregrino. Isso já tinha acontecido comigo nesse dia que eu vou narrar, e eu esperava uns amigos chegarem, amigos que eu fiz no Caminho de Santiago, chegarem até o albergue. Eu já tinha chegado, tinha ajeitado minhas coisas, tomado meu banho e sentei num banco de praça e observava os peregrinos chegarem. E, de repente, eu senti, uma coisa um pouco difícil de explicar, mas cada peregrino que chegava, eu me sentia irmanado com ele, né? É como se não houvesse diferença, como se não houvesse hierarquia, como se não houvesse nacionalidade. Cada um era muito próximo de mim, como se fosse um irmão meu, não é? Foi muito especial. Por quê? Porque depois, no albergue, quando meus amigos chegaram e eu os acompanhei até o albergue, passaram alguns peregrinos de uma determinada nacionalidade que tinham um chulé muito forte. E a gente já vinha comentando ao longo do caminho, né? Poxa, por que será que esse grupo de peregrinos tem um chulé tão forte? E aconteceu isso, passou um desses peregrinos e minha amiga Ângela comentou isso e eu virei para ela e falei, poxa, mas eu não estou sentindo cheiro de chulé. Ela falou, como não? Está tão forte? Eu falei, não sinto.
E olha, Angelita, eu não estava gripado e eu sentia cheiros, mas naquele momento eu não sentia o cheiro do chulé, que era uma coisa, que era um desvalor em relação àquela pessoa, né? E nesse momento, essa vivência foi importante porque eu pude entender como é que alguém como Madre Teresa, né, de Calcutá, conseguia se dedicar ao trabalho com moradores de rua, mendigos, sem se incomodar com o cheiro dessas pessoas, né? Normalmente você está na rua e passa perto de alguém que não toma banho há 3, 4 dias, você tem uma certa repulsa, né? Não sei se você já teve essa experiência. Mas quando você olha para o outro e não faz nenhum julgamento, esse tipo de juízo que diminui o outro e que te afasta de você, ele não tem lugar, né? Então, foi uma experiência que eu posso dizer, olha, isso é amor incondicional. Você estava com amigos não julgando não pela pessoa, e sim pelo que ele é por dentro. Então, você não viu os defeitos, e sim as qualidades. Exatamente. E chegando no albergue, encontrei meu irmão, e ele falou, mano, só tem essa cama livre, mas essa pessoa tá com chulé muito forte. Aí eu não tinha contado essa experiência para ele, eu dei uma risadinha e falei, mano, não tem a menor importância, sabe? E não me incomodava mesmo, né? Mesmo sentindo o cheiro, porque quando eu tive essa experiência eu não sentia o odor. Mas a partir disso já não me incomodava esse tipo de coisa, sabe? Escrevi um livro, chama O Caminho do Coração, rumo a Santiago de Compostela. Eu divulgo esse livro no site que é www.ocaminhodocoracal, né, coração sem cedilha, sem tio.com.br. E também tem um trabalho como voluntário junto à Associação de Confrades e Amigos do Caminho de Santiago em São Paulo, cujo site, para quem tiver interesse, lá tem muitas informações, também maneira de obter informações mais personalizadas. O site da associação é www.santiago.org.br. E, Angelita, acho interessante divulgar que nós teremos um encontro nacional de peregrinos de 28 de abril a 1º de maio, que vai ter lugar em Águas de São Pedro. E esse encontro, ele está na sua 6ª edição, e nessa 6ª edição ele é organizado pela Associação de São Paulo. Então, aqueles que tiverem interesse, através do site da associação, podem acessar o blog do encontro. Vem peregrinos do Brasil todo, palestrantes nacionais e internacionais. E nós vamos tratar de temas polêmicos do Caminho de Santiago, vai ter um viés crítico. E temos palestrantes do porte de Ana Sharp, Monsenhor Getúlio Vieira, que é uma alta autoridade na igreja, fez o caminho, também tem livro publicado, enfim. Será uma grande oportunidade para quem tem interesse pelo caminho. Muitas pessoas falam, o caminho não é mais, hoje não é mais como era antigamente, hoje o caminho é só comercial, como era bom o caminho antes, sabe? Então, será mesmo? Né? O que é que dá o tom ao caminho? São as pessoas que montam o seu negócio lá porque o número de peregrinos vem crescendo ano a ano e procuram ganhar dinheiro com isso? Ou é a intenção daquele que vai fazer o caminho? Não é? É uma pergunta. Só existe um caminho mesmo? Na verdade, são caminhos, no plural. Por quê? O que eles têm em comum é a cidade de Santiago, onde tem a catedral, com os restos do apóstolo Tiago. Agora, quem decidia sair de Portugal para ir até o sepulcro do apóstolo, acabou traçando o caminho português, né? E quem vinha da França, acabou traçando outra rota. E assim por diante. Tem até caminho que sai do sul da Espanha, via de La Plata, é um caminho muito extenso. Agora tem caminhos que são mais percorridos do que outros, por conta de infraestrutura, da quantidade de vilarejos onde o peregrino pode parar e ter serviços. O caminho mais percorrido é o caminho francês, que é justamente esse que foi feito pelo Paulo Coelho, que sai de Saint-Jean-Pied-de-Port e percorre a Espanha pelo norte, né, pela região norte da Espanha, até chegar em Santiago, que fica na parte oeste da Espanha.